Então, quando eu mandei ligar o computador, eu já fico apertando no delete, porque eu quero que ele vá direto para BIOS. Já estou apertando delete aqui. Pronto, entramos na BIOS do nosso pimpolho. E aqui a gente vê aqui um resumo do processador. Ele dá o clock. Eu posso fazer aqui um overclock. Eu posso aumentar aqui e fazer um overclock do processador. Aqui ele está como automático. Eu posso botar como fast ou como turbo. CPU host clock control está desabilitado, porque eu posso habilitar isso mudando a frequência. Essa aqui é a parte que a gente vai fazer overclock, tanto no processador quanto na memória RAM. Não aconselho vocês que estão vendo o vídeo a fazerem se vocês não têm habilidade nem conhecimento técnico para tal. Um dia eu faço um vídeo sobre overclock para vocês, que não vai ser nesse. Então, ESC, vamos para o próximo, Standard CMOS Futures. A data está errada, então vamos continuar aqui. Então aqui tive que parar um pouquinho porque acabou a bateria do celular. Não diga! Digo! Que coisa! Então aqui a gente vai arrumar a data e a hora, só escolhendo mais e menos, a gente vai aumentando o mês e diminuindo o mês. A data também, ano, horário. E aqui a gente vê o que a gente tem de hardware conectado nas IDEs ou nas portas SATA. Tem um HD mecânico da Toshiba. Se eu apertar no Enter aqui, 500 GB, ele não vai ser suficiente para mim fazer a recuperação de dados, mas é só para me mostrar o computador funcionando para vocês. 4 GB de memória RAM, ESC. Vamos para baixo, Advanced BIOS Features. Aqui eu vejo a prioridade de boot nos HD. Se eu tiver mais de um HD, eu vou colocar aqui a ordem de boot certa. Como eu só tenho um, Quick Boot, início rápido habilitado, EFI habilitado, Hard Disk como meu primeiro dispositivo de boot, os outros desabilitados. Password é checado no Setup. HD Smart, ele faz uma verificação no disco quando liga o computador, se o disco está bom ou não, se precisa ser substituído, se está com algum problema. CPU Multithreading ativado para processadores com mais de um thread ativado. Limite CPU ID máximo 3 está desativado, porque ele vai que nem o Buzz Lightyear, o infinito e além. Não executar proteção de memória. CPU Enhanced HALT e Thermal Control do monitor não, da CPU. Então aqui é para ver a saúde do processador, aqui é a parte térmica do processador. Então, Advanced Chipset, aqui eu vou marcar aqui se eu quero ativar a minha placa de vídeo onboard da placa-mãe. Então eu botei aqui, ó, ativado se não existir PCI Express. Então o primeiro, para inicializar, ele vai inicializar primeiro na PCI Express, e se não tiver, a onboard fica sempre ativado. Aqui é a memória que eu quero para inicialização, quando eu tiver para inicialização da placa de vídeo, quando eu tiver ela onboard, né? Então isso aqui vai descontar da memória RAM. Já tem vídeo aí, se vocês entrarem na live aí sobre memória, eu vou estar explicando isso lá, tá bem explicado. Que é se eu tô com a minha placa de rede ativada, que é o controle da placa de rede, para ver se a placa de rede está boa. Aqui é boot pela placa de rede, eu deixo desativado. Posso deixar as portas seriais habilitadas ou desabilitadas dependendo do uso. Como esse cliente que sou eu não vou usar porta serial, vou deixar desabilitado para ficar com as IRQs mais liberadas. USB 1.0 habilitada, 2.0 habilitada. Essa placa-mãe não tem USB 3.0. Teclado e mouse USB e storage habilitados quando estou ligando o computador, quando está no DOS, ok, tudo habilitado. Então ESC. Aqui em Power eu deixo sempre default, não mexo nisso, só aqui que eu coloco o modo 64 bits e que eu não coloco para o computador ligar pelo mouse ou pelo teclado, deixo desativado essas opções. PCI Express, PCI, as PCIs tudo no automático, as IRQs, e aqui é a parte de saúde.
do computador. Ele vai mostrar aqui a tensão no V-Core, a tensão na DDR, a 3.3 quanto que está dando, a 12 volts quanto que está dando, a temperatura atual do processador, a velocidade do ventilador e a velocidade do ventilador do sistema. Está em 0 porque eu não coloquei. O ventilador do sistema é aquele que eu falei para vocês que pode ir no gabinete. Eu coloquei para temperatura máxima, que ele aceita sem disparar o alarme. Então botei para 90 graus, então o processador pode chegar até 90 graus antes de disparar o alarme. Aqui é um alarme se falhar o ventilador do processador, e esse aqui é um alarme se falhar o ventilador do sistema. Eu deixei esse desabilitado porque não tem. Se eu deixar habilitado, quando reiniciar vai sair apitando direto. Aqui é o CPU Smart Fan Control, ele controla essa velocidade aqui. Então conforme a temperatura vai aumentando, a velocidade do giro do fan aumenta. Tá prontinha? Mais uma aula de BIOS aí, dessa placa-mãe da Gigabyte, uma placa-mãe mais antiguinha. Então, sair e salvar. Agora vamos ver o computador inicializando com o sistema operacional que está nele, que é um Windows 7. Então, depois a gente vai ver ele funcionando com o Windows 10 e com SSD. Então, gurizada, ó, já entrou aqui no Windows, tá? Tá aqui o nosso Windows 7 funcionando. Deixa eu abrir aqui o gerenciador de tarefas aqui para vocês verem o consumo. O processador Dual Core, 2 núcleozinhos, tá? Tá consumindo 1 GB de memória RAM, um total de 4 GB. Ele tá bem lightzinho esse computador. Então, se eu quisesse, como é para recuperação de dados, eu até poderia ficar com o Windows 7, tá? Mas eu vou, acho que colocar o Windows 10. Não vou colocar agora, porque eu não tenho nenhum SSD em estoque. Mas vou fazer encomenda dos SSDs, logo que chegar eu vou trocar e vou botar o Windows 10 nesse computador. E aí mostro para vocês como fazer a substituição de SSD. Na realidade já tem aí no canal vídeos sobre como fazer upgrade em computador, como fazer a troca para SSD, já tem esse vídeo no canal. Então acessem a playlist, eu vou colocar o link aí na descrição de como colocar o SSD e fazer a instalação do Windows 10 na máquina. Então, gurizada, obrigado aí a todos que assistiram. Foi um vídeo longo, várias etapas, mas vocês podem ver que o computador tá prontinho aqui, ó, funcionando, belezura aqui o nosso computadorzinho. Deixa eu virar aqui pra... Eita, agora eu baguncei tudo. Não, nada a ver, irmão. Deixa eu dar uma pausa aqui, vou pegar. Agora sim, aqui ó. Temos nosso computador funcionando, bem limpinho, revisado, pronto, funcionando belezura. Posso fazer upgrade nessa máquina, tanto de processador, mas eu tenho que me manter na mesma tecnologia. Ele é um dual core, eu posso botar Core 2 Duo, posso botar quad core, tá bom? Memória, como ele tem DDR3, eu posso colocar memória, eu posso colocar 2 de 4 GB, posso colocar 2 de 8 GB nesse computador. Posso colocar placa de vídeo nesse computador para jogar? Posso. Só que como ele tem só 4 GB, eu não aconselho. Então eu aconselharia vocês colocarem pelo menos 16 GB nessa máquina, o SSD, e aí coloca uma placa de vídeo para vocês jogarem. Esse computador é um computador que ia conseguir rodar direitinho com uma placa de vídeo de 4 GB. Ele ia conseguir rodar Valorant, Fortnite, CS. Ele não ia conseguir rodar um Scan, nem um Forza, mas ele consegue rodar um Need for Speed, consegue rodar um GTA, tá bueno? Depois eu vou fazer outros vídeos mostrando os jogos que dá para colocar num computador dual core. Tá bom, gurizada? Então ativem aí o sininho para que vocês não percam esse vídeo que eu vou... Esse computador aqui vai ser o cobaião. Vou fazer mais vídeos com esse computador. E é um computador bem velhinho. Tá bom? Obrigado a todos que assistiram. Obrigado aos que se inscreveram, os deixaram like, comentem aí se o vídeo ficou bom, se ficou ruim, o que ficou ruim, para que eu possa melhorar, tá bom? Deus abençoe, abração, tchau!